Olá, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Não deixa de dar o teu like, não deixa de indicar gente, né? Não deixa de acompanhar os vídeos, faça os seus comentários, a gente vai responder todos, fique tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, aproveita, tá certo? Nós vamos começar, a partir de agora, gravar alguns vídeos na sequência que falam sobre gestão de projetos. A gestão de projetos é uma área muito importante dentro das empresas, porque elas têm como finalidade resolver problemas de uma maneira muito geral, né? Eles buscam soluções por meio de projetos. E as empresas precisam resolver os seus problemas. E é por isso que a gente vai falar sobre gestão de projetos, ok? Pega aí o seu caderninho, vai fazendo as suas anotações, não esquece de dar o like, né? Não esquece de acompanhar a gente e se inscrever no canal, tá bom? Vamos lá, né? Então, vamos começar. O que é projeto, né? Veja, a gestão, a gente já tem uma ideia do que é. Gestão é quando você faz um controle, quando você faz um acompanhamento. Agora, projeto, o que é? Projeto, gente, nada mais é do que um esforço temporário para você criar alguma coisa, para você criar um produto ou até mesmo um serviço. Você pode usar a gestão de projetos tanto para produtos, né, tangíveis, palpáveis, quanto para serviços, que muitas vezes a gente não consegue entender muito bem, né, porque você não consegue pegar os projetos, né, você não consegue sentir os projetos, desculpa, os serviços, tá certo? Então, projeto o que é? É um esforço temporário para você criar alguma coisa. Perceba, quando nós falamos que é um esforço temporário, puxa, como assim temporário? Aí é que tá. Projeto, para se caracterizar projeto, ele tem que ter data de início e data de fim. É por isso que a gente fala que o projeto é um esforço temporário, ok? Então, a gente não pode misturar projeto com outras operações da empresa. Por exemplo, vamos imaginar que no teu trabalho, no teu dia a dia, né, tem um trabalho que você faz todo dia do mesmo jeito, óbvio, com alguma modificaçãozinha de tempo ou de processo, mas você faz constantemente. Veja, isso não é um projeto. Por quê? Porque isso é uma coisa contínua que você faz no teu trabalho. Então, a gente não caracteriza isso como um projeto, ok? Então, essa é uma das principais características de projetos, é que ele é temporário. Ah, mas temporário de quanto tempo? Né? Um dia, um mês, um ano? Então, tudo vai depender da complexidade do que você está resolvendo. Se for uma coisa mais simples, talvez seja um projeto de alguns dias. Se for uma coisa mais complexa, talvez seja um tempo de meses ou, quem sabe, anos, ok? Veja, se você vai construir uma ponte não vai levar dias, pode ser que ela leve meses, ou talvez, se essa ponte for muito grande, ela vai levar anos para ser concluída. Então, isso é um projeto. Perceba que tem data para começar, tem data para terminar, ok? Projetos, gente, eles devem ser muito bem planejados. Por quê, né? Bom, óbvio que a resposta já é clara, né? Porque senão eu vou fazer errado, evidentemente, né? Então, você tem que planejar muito bem o seu projeto, porque senão a execução também será ineficiente, tá certo? Então, o planejamento ele tem que ser muito bem planejado, ele tem que ser muito bem controlado e, obviamente, tem que ser muito bem executado. É por isso que muitas vezes, quando você vai planejar alguma coisa, você leva, né, dependendo do que você vai fazer, muitas vezes leva até mais tempo planejando do que executando. Isso é normal, ok? Então, se o trabalho que você for fazer é um trabalho mais complexo, talvez você deva levar mais tempo planejando do que executando, ok? Isso não tem problema nenhum, tá? O importante é que ele saia
saia de uma forma bastante adequada, tá? Projetos também tem uma outra característica bem legal, que ele é desenvolvido em etapas, passo a passo. Não dá para você ficar fazendo as coisas sem ter muito claro aquilo que você vai executar naquele momento. Nós vamos trabalhar com uma série de ferramentas, a gente já vai, depois a gente vai falando dessas ferramentas que a gente vai fazer aqui, uma série de matrizes e outras ferramentas legais em gestão de projetos que nos ajudam a controlar e a planejar muito bem o que a gente vai fazer, tá certo? Alguns softwares também a gente vai falar aqui que nos ajudam, né? Então fica tranquilo. Hoje é só o primeiro contato, então a gente vai mais devagar para você entender o que é o projeto e algumas características mais que a gente vai falar ainda hoje, tá? Então, projetos também devem ser planejados, né, como a gente já falou, executados, controlados, e eles são desenvolvidos de uma forma progressiva. Olha só que interessante, né? Eu vou começar pequeno e eu vou construindo isso, eu vou ampliando essa ideia até que ele chegue no resultado final que eu quero, tá certo? Outra coisa legal que nós temos que dizer sobre projetos, gente, é que projetos têm recursos limitados. Ó, falei bem enfatizado agora. Projetos têm recursos limitados. O que são recursos? A gente já falou em alguns vídeos lá atrás, quando nós falamos sobre planejamento, PDCA e tudo mais. Mas vamos rever rapidamente. Recursos são entendidos como, por exemplo, a tecnologia. A tecnologia é um recurso que você tem para fazer as coisas na tua empresa, ok? Estou falando de forma geral, não especificamente projetos, mas dá para a gente entender da mesma maneira. Dinheiro é um recurso, né? Você precisa de dinheiro para fazer as coisas, concorda? Fazer pagamentos, fazer investimentos, fazer tantas outras coisas. Estrutura, móveis, carros, caminhões, maquinário, percebe? Matéria-prima, mão de obra, pessoas, conhecimento, tudo isso são recursos, ok? E as empresas usam esses recursos para poder fazer o seu trabalho, ok? Algumas um pouco mais, outras um pouco menos, não importa, mas a gente usa esses recursos, tá? Então, veja, o projeto propriamente dito, ele também tem recursos limitados. Veja, se você vai construir uma casa, a casa a gente entende como sendo um projeto. Tem hora para começar, tem hora para terminar essa casa. Não importa se ela vai levar 6 meses ou um ano, mas ela tem que ter data para início, data para término. Ah, mas e se a coisa atrasar e tudo mais? Veja bem, gente, existe um mundo perfeito, né, onde a gente diz que a gente começa num dia e termina naquele dia planejado, ok? Isso é no mundo perfeito. Só que a gente sabe que muitas vezes não é dessa forma. Dependendo do que você vai construir, do que você vai fazer, existe as intempéries, existem os atrasos, né? Embora a gente tenha que planejar muito bem isso quando eu vou definir o prazo final. Se eu sei que eu estou construindo uma ponte num lugar onde, ou numa região do Brasil, onde chove muito, e a chuva me atrasa, eu preciso entender que eu preciso jogar o prazo final um pouco mais para frente. Natural. Ou eu preciso entender que eu preciso colocar mais pessoas num determinado tempo da realização daquele projeto para que aquele resultado seja alcançado, né? Então, eu começo com X pessoas, e aí eu sei que vai chover, vai me atrasar, então eu já faço a previsão de que naquele período vai ter lá o dobro de pessoas trabalhando, porque eu preciso entregar aquele projeto na data específica, tá bom? Então, recursos são limitados. Quando a gente fala de projetos, automaticamente nós estamos falando de recursos limitados. Veja, se você vai fazer uma reforma na sua casa, a gente pode pensar que isso é um projeto.
Você tem todo o dinheiro do mundo para fazer reforma? Não sei. Acredito que não, ok? As empresas também não têm todo o dinheiro do mundo para fazer, para criar um novo galpão, para mudar toda a sua estrutura de uma cidade para outra. Eles não têm, os recursos são limitados. Olha, eu vou destinar 100 mil, 1 milhão, que seja, é para fazer. Acabou. Acabou esse dinheiro aqui, tem que dar certo. É por isso que quando a gente vai definir um projeto, nós temos que ter uma equipe junto com a gente para pensar exatamente qual é o prazo, o que, que vai acontecer. Lembra que nós falamos de planejamento agora há pouco? Né? A característica tem que ter planejamento para fazer um projeto. E nesse planejamento inclui saber exatamente quantas pessoas eu vou utilizar, quais recursos eu vou utilizar, qual maquinário eu vou precisar, e assim vai. Tá certo? Então, essas são as características, né, do projeto. Legal? Veja bem, quando a gente fala de projeto, muitas vezes, como a gente já falou aqui, muitas vezes as coisas não saem exatamente como nós gostaríamos que saísse, né? Então, assim, projeto pode dar errado? Lógico, lógico que pode. Principalmente se eu fizer um planejamento mal feito. Principalmente se eu não pensar exatamente em cada etapa do projeto o que eu preciso fazer, né? É por isso que projetos devem ser feitos com uma equipe multidisciplinar. Então, puxa, além de mim, né, que talvez seja um engenheiro ou a pessoa responsável, eu preciso ter mais pessoas junto comigo para me ajudar a pensar, porque projetos têm muitas características, tem muitos detalhes, então é importante que eu tenha outras pessoas junto comigo para que eu possa também entender esses detalhes e fazer um planejamento muito bem feito, tá certo? Agora, existem algumas, né, alguns problemas dentro de projeto. Como é que eu sei que ele vai fracassar? Ou, pelo menos, não é que eu sei, mas como é que eu posso saber se existe uma chance dele fracassar? Quando a gente tem um escopo muito amplo. O que é escopo? Vamos já dar uma primeira definição de projetos aqui, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais depois, mas vamos definir já. Escopo é aquilo que eu vou fazer. Simples. Tá? Escopo é aquilo que eu vou fazer dentro do meu projeto. Eu preciso ter muito claro isso, o que eu vou fazer. Agora, quando eu tenho um escopo muito amplo, muito abrangente, ou seja, quando isso não está muito claro para mim, é uma chance de dar errado o projeto, tá bom? Então, quando eu tenho esse escopo muito amplo, né, eu quero fazer muita coisa, isso pode atrapalhar e pode ser ruim para o projeto, então eu posso fracassar. Tá bom? Então, fique esperto. Nós vamos falar mais sobre escopo e você vai entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Um outro motivo também que pode fazer com que o projeto fracasse são os conflitos, né, gente? Isso aí é uma coisa natural. Veja, na minha equipe eu tenho pessoas das quais elas têm conflitos entre elas, ou conflitos com o gestor do projeto, e isso pode não ser muito legal, né? Conflito de uma maneira muito ampla não é muito bom, né? Veja, se eu trouxer para a minha equipe pessoas nas quais eu sei que eu não tenho um relacionamento muito legal, a chance, né, dela até tentar boicotar o meu projeto aumenta. Então, eu preciso tomar um cuidado muito grande com isso, né? A gente sabe que muitas vezes a empresa ela não tem tanta gente assim para ficar pegando, né? Às vezes, se for uma empresa pequena, sei lá, de 5, 10 funcionários, eu vou ter que pegar basicamente sempre os mesmos. Então, veja, isso quer dizer que eu vou ter que me relacionar muito bem com eles para que eu não tenha problemas de conflitos, tá certo? Então, conflito é sinônimo de fracasso em projeto.
Eu preciso ter uma equipe muito bem coesa, uma equipe muito bem sintonizada, né? Muito bem alinhada com o objetivo daquele projeto, para que a coisa aconteça de forma adequada, tá bom? Nós vamos também falar um pouco mais sobre conflitos. Tudo que nós estamos falando aqui hoje, a gente vai aprofundar mais, fica tranquilo. Por enquanto, nós estamos dando uma passada para você aí, para você ter uma ideia do que vai acontecer, mas todos esses conteúdos a gente vai afundar mesmo, a gente vai falar mais sobre eles, tá certo? E assim, fique à vontade também para você fazer seus comentários e a gente vai respondendo isso, a gente pode ir interagindo lá, né? E você pode ir aprendendo também um pouco mais com as respostas que a gente vai dando, tá certo? Objetivos mal definidos também podem fazer com que a gente tenha fracasso no projeto. Veja, se nem você sabe muito bem o que você quer fazer, como é que você vai, orientar a tua equipe para que vocês possam chegar no objetivo proposto? Se nem você sabe bem o que você quer. Então, objetivo mal definidos quer dizer o quê? Quer dizer dúvida. E cara, pensa uma coisa, se existe uma coisa que não pode haver em projetos, é dúvida, ok? Por quê? Porque senão você vai fazer uma coisa na qual você não sabe exatamente se está certo ou errada. Então, é complicadíssimo. Objetivos devem ser muito bem definidos, tem que ser claro, tem que ser direto. Não adianta ficar com entrelinhas, não adianta ficar com coisinhas. A gente só vai se estrepar, tá certo? Então, defina muito bem qual é o objetivo do teu projeto com a tua equipe. Deixe muito claro isso para eles e com certeza vai dar certo, tá bom? Um outro motivo que pode causar fracasso também no projeto, gente, é a questão da burocracia. Nós sabemos que burocracia, muitas vezes, ela é importante, ok? É importante. Por quê? Porque a burocracia, ela sistematiza. A burocracia, ela padroniza. E isso, de certa forma, é interessante. Agora, nós não podemos fazer com que isso seja uma coisa gigantesca, né? A burocracia, ela tem que ajudar, evidentemente, mas se a gente perceber que eu estou dando mais atenção para o papel do que para a execução, do que para as pessoas, opa, acende a luzinha amarela porque tem alguma coisa errada. Então, veja, burocracia, eu não vou viver sem. Não dá para viver sem. Principalmente, gente, em gestão de projetos. Quando o projeto é muito complexo, eu preciso documentar tudo isso. Não tem jeito, eu preciso documentar. Eu preciso fazer os memorandos, eu preciso fazer os relatórios, eu preciso convocar as reuniões, eu preciso falar com pessoas. Isso tudo faz parte da burocracia. E se eu não fizer isso, eu posso me complicar, tá bom? Então a gente sabe que até um certo ponto isso tá normal, tudo bem. Agora, só fique atento para ver se essa burocracia ela não está ultrapassando os seus limites. E aí isso pode atrasar, isso pode, de alguma maneira, provocar um certo fracasso no projeto. Talvez não totalmente, né? Mas ele pode ajudar, por exemplo, a atrasar. E daí? Você vai explicar o que depois para o dono da empresa, para o gestor principal? Você vai dizer o quê? Ah, eu atrasei porque eu tive que preencher muita papelada. Eu acho que não vai ficar legal para você. Você, como gestor do projeto, como gestor principal do projeto, pode ter problemas com isso, tá? Então, fique esperto. Um outro motivo de fracasso é a falta de experiência naquilo que você está executando. Eu sei, talvez você esteja pensando, puxa, mas se for a primeira vez que eu estou executando aquele projeto, puxa, a gente tem que entender, se é a primeira vez que eu estou executando aquele projeto, pode acontecer eu fracassar. Por quê? Porque eu não tenho experiência, natural. Tudo bem. É por isso que, né, lembra que nós falamos no começo, nós precisamos ter uma equipe junto com a gente.
Então, essa equipe ela tem que se ajudar, né? Então, eu preciso fazer com que essa equipe trabalhe junto comigo. Se eu não tenho tanta experiência assim, né? Por que não ter uma pessoa junto comigo no projeto que pode me ajudar a fazer, né? O gestor do projeto, gente, ele não precisa ser exatamente a pessoa que domina mais aquela ideia, aquele trabalho. Não necessariamente. Ele pode ser uma pessoa muito boa de gestão, né? Mas eu tenho que ter uma pessoa dentro da minha equipe que conheça também, né, o que vai ser realizado, tá certo? Então, a falta de experiência aí, às vezes, ela dá uns tropeços, mas não tem jeito. Você vai executar tarefas no teu projeto das quais você não conhece muito. Isso é normal. Então, fica esperto, tá bom? E, por fim, para a gente terminar essa lista aí, a má distribuição dos recursos também pode fazer com que você fracasse. Imagina, você, de repente, precisa você calculou que você vai precisar de X pessoas para fazer uma determinada obra, um determinado trabalho, enfim, resolver um determinado problema na empresa. E aí, quando você vai efetivamente fazer isso, você percebe que, puxa, foram muitas pessoas. Ou que você não chegou nem perto da quantidade de pessoas que você precisava. Puxa, e daí? Como é que você vai explicar para o gestor do projeto, né, para a pessoa que contratou você, que você errou, né? É chato. Você já assinou o contrato, você já fez a papelada, aquela coisa toda. Aí você vai chegar para o cara e falar, olha, eu errei aqui, eu vou precisar de mais 10 pessoas, eu vou precisar de mais X material, eu vou precisar de outras informações que eu não tinha. Então, percebe, né? Então, essa má distribuição, esse mau planejamento que você fez, isso pode acarretar num fracasso, né? Volto a dizer, de repente não é um fracasso total, mas é um fracasso parcial que vai prejudicar você, a tua empresa, os seus funcionários, né? Enfim, né? Então isso não é muito legal, tá certo? Obviamente que a gente viu aí os fatores de fracasso, então se a gente inverter tudo isso ao contrário, né, a gente vai perceber que nós temos aí o sucesso. Então, além disso tudo, nós temos que entender o seguinte: para que o meu projeto tenha sucesso, eu preciso, sobretudo, ter o apoio da empresa. Veja, não adianta eu querer fazer uma coisa se o meu gestor maior não está interessado. Se a diretoria não está muito afim daquilo, como é que eu vou realizar uma coisa se eu não tenho apoio? Se eu não tenho apoio dos meus funcionários, se eu não tenho apoio das pessoas que farão parte da minha equipe. Então, gente, o apoio é fundamental para que eu tenha sucesso. Se eu tiver apoio, tudo vai correr bem, né? Se eu não tiver apoio, você está dando cabeçada no muro. E daí? Difícil, tá? Então, para pensar nisso também. Comunicação, evidente, né? A gente sabe que a comunicação é o calcanhar de Aquiles de qualquer instituição, de qualquer empresa. Então, isso é muito legal, a gente estudar isso e buscar soluções para a comunicação, né? Então, veja, se você não se comunicar muito bem com a tua equipe, como é que eles vão saber o que vai ser feito? Como é que eles vão saber os recursos que são utilizados? Quando tem que entregar, né? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente também está falando um pouquinho, talvez, de motivação, né? De você ser o líder que aquelas pessoas precisam, tá certo? Então, a comunicação também tem a ver com isso daí, né? Nós vamos falar também mais sobre comunicação nas próximas aulas, né? A gente já falou de planejamento e a gente não vai ser repetitivo, né? O quanto o planejamento é importante para isso, né, para que você tenha sucesso no teu trabalho. Legal?
Então, gente, veja, né, nós demos uma explanação geral aqui sobre o que que é o projeto e o que que não é projeto também, né? Que a gente tem que saber diferenciar isso, né? Falando das suas características e como é que a gente sabe se vai dar certo, se não vai dar certo, enfim, tá? A gente vai voltar, né, com outros vídeos, fica atento no canal, dá o seu like aí, indica, né, o nosso canal para as outras pessoas, que a gente vai voltar com mais informações sobre gestão de projetos. Tá certo? Valeu, até mais.